terra onde eu nasci. Quase morri de emoção, vi tantas casas caídas e a madeira apodrecida. Dos berços onde eu tive vida, só resta poeira e torrão. Armazém de cereais hoje não existe mais, que dos antigos currais só resta o velho morão. Para lá não volto mais, para não maltratar meus pais, que o tempo ruim é quem traz tristeza e derroração. Isso aqui eu ofereço a Lula e a toda a família. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês existirem, porque sem vocês eu não seria ninguém e não teria chegado aonde eu cheguei. O Brasil deu ao mundo uma lição de democracia. Mais de 90 milhões de eleitores foram às urnas e não houve nenhum incidente grave em todo o país. 5 horas depois de iniciada a apuração dos votos, o candidato eleito já era conhecido. Ninguém questionou o método, nem o resultado da eleição. Um exemplo de coerência e de saúde política que impressionou o mundo todo. Um menino pobre do Nordeste chegou à presidência da República. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva! Foi uma jornada muito dura e que eu não chegaria aqui se não fosse a garra de vocês, a competência de vocês e a credibilidade que vocês depositaram em mim. Quero agradecer às mulheres e aos homens deste país que fizeram com que a esperança derrotasse o medo nessa campanha de 2002. Eu estava dizendo a vocês que até agora as coisas foram fáceis. O difícil vai começar agora. Eu sempre comparo a política com o casamento. Quando a gente está apaixonado, que a gente quer casar, a gente senta com a nossa namorada e a gente fica alimentando os nossos sonhos, discutindo o que a gente pode fazer. E a gente casa. E nem sempre tudo que a gente quis fazer, a gente consegue fazer com uma rapidez que a gente imaginava fazer. Vocês sabem que o nosso país vive uma crise. Mas sabe também que a nossa vitória é a concretização da esperança que nós acumulamos durante muitos e muitos anos neste país. Eu quero que vocês saibam que Zé Alencar e eu, e o governo que nós vamos montar, nós vamos trabalhar 24 horas por dia, de domingo a domingo, para que a gente possa cumprir cada coisa que nós prometemos nesta campanha. Eu quero, meus amigos e minhas amigas, dizer para vocês: não trairei um só momento a confiança que vocês depositaram no PT. Aconteça o que acontecer, vocês serão a minha referência. Se um dia eu cometer um erro, pode ficar certo
que eu não terei nenhuma dúvida de ir para a televisão pedir desculpas ao meu povo pelo que eu errei. Mas quero dizer para vocês que vou fazer o esforço maior que um ser humano pode fazer para que a gente possa fazer o nosso povo voltar a sorrir, devolver a alegria, devolver a esperança, fazer a economia voltar a crescer, gerar a riqueza para gerar os empregos que tanta gente precisa nesse país. Eu quero terminar porque aos 57 anos o coração vai ficando mais cansado. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado. A campanha vitoriosa de Lula à presidência da República foi o resultado de um delicado e bem costurado sistema de apoios e alianças políticas. Para se tornar o 36º presidente do país, Lula e o PT tiveram que mudar. A eleição de Lula neste domingo teve um significado especial. Depois de amargar 3 derrotas consecutivas, o candidato do PT foi eleito numa campanha onde sempre esteve à frente nas pesquisas. Mas o caminho até a vitória foi longo e começou com uma disputa dentro do próprio partido. Este ano, Lula teve que disputar pela primeira vez a vaga de candidato do partido à presidência. O adversário foi o senador por São Paulo, Eduardo Suplicy, que acabou derrotado nas prévias nacionais do partido, conseguindo apenas cerca de 15% dos votos. Com a candidatura confirmada pelo partido, Lula intensificou a campanha e começou a costurar alianças. A mais importante delas com o PL do senador José Alencar. Uma negociação dura e que enfrentou forte resistência, principalmente da ala mais radical do PT. Mas a aliança acabou aprovada numa votação do Diretório Nacional do partido. O próximo passo, então, foi a busca de entendimento nos estados. Os acordos vieram, mas o anúncio da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, tendo o senador José Alencar do PL como vice, teve um preço. A senadora Heloísa Helena desistiu da candidatura ao governo de Alagoas. É evidente que eu sou contra a aliança com o PL em função do conteúdo programático do PL. Junto com as alianças, o PT também se empenhou e conseguiu apoios importantes como do governador de Minas e ex-presidente Itamar Franco, além de lideranças do PMDB. Não, vamos ganhar a eleição primeiro. Nós estamos para ganhar a eleição. Com as alianças definidas, as atenções se voltaram para as estratégias da campanha, principalmente em relação ao horário eleitoral. Lula agora surgia na televisão com ternos bem cortados, barba feita, gestos mais suaves e expressões menos carrancudas. Nos discursos assume compromissos importantes como o respeito aos contratos e aos acordos internacionais, além da garantia da manutenção da estabilidade econômica. Vamos honrar todos os compromissos assumidos pelo governo brasileiro. Vamos manter a inflação sob controle e as metas de superávit primário que forem necessárias. Nas falas de Lula, as palavras como tranquilidade, acordo e carinho passam a ser frequentes. Esse novo Lula é apelidado por ele mesmo como Lulinha Paz e Amor. Quando nós falamos da dívida interna, nós falamos de milhões e milhões de brasileiros que têm sua poupança, que têm seus investimentos e que fazem parte dos investidores. Parece que 47% delas. E, obviamente, que nós temos que ter um carinho todo especial. A campanha do Partido dos Trabalhadores oferece ao eleitor uma mensagem positiva, repleta de propostas e evitando ataques e ofensas aos adversários. Sempre orientado pelo publicitário Duda Mendonça, considerado um dos grandes especialistas em campanhas eleitorais. Além de melhorar o desempenho do candidato nas pesquisas, a estratégia da campanha conseguiu reduzir a rejeição que há anos prejudicava o desempenho do petista.
Outro trunfo importante foi a adesão de empresários de peso e que aceitaram gravar depoimentos de apoio ao candidato do PT no horário eleitoral. Hoje, eu tenho a certeza de que nós precisamos de um político, de alguém que é capaz de unir o país, capaz de estabelecer planejamento, propostas e juntar todo mundo em torno da realização delas. Esse candidato é o Lula. Enquanto Serra, Ciro e Garotinho brigavam pelo segundo lugar nas pesquisas, o candidato do PT seguia tranquilo na liderança das intenções de votos. Mesmo com uma larga vantagem em relação aos outros candidatos, Lula, ao contrário dos seus antecessores Collor e Fernando Henrique, foi a todos os debates do primeiro turno. Sempre preocupado em passar uma mensagem de otimismo e esperança. Eu quero dizer, gente, esse Brasil não quebra, não está quebrado e não vai quebrar. Esse país tem condições de sobreviver. Nós já passamos por crises e mais crises e esse país sobrevive porque ele é muito grande. Tem uma extraordinária base empresarial, intelectual, tem um povo maravilhoso. Acha que nós vamos quebrar? Vai quebrar se os governantes forem frágeis e fracos. O bom desempenho na campanha eleitoral por pouco não deu a vitória a Lula logo no primeiro turno. Boa noite. O segundo turno da eleição presidencial já começou. Lula do PT enfrenta o tucano José Serra. O bom desempenho de Lula alavancou as votações do partido em todo o país, garantindo a vitória de vários candidatos e dando ao PT a maior bancada da Câmara Federal. No segundo turno, o petista, mais uma vez, saiu na frente. As pesquisas mostravam Lula com cerca de 60% das intenções de votos. Para tentar diminuir a diferença, Serra passou a atacar Lula. E em um dos momentos mais polêmicos de toda a campanha, o candidato do PSDB colocou no ar um depoimento da atriz Regina Duarte, dizendo que tinha medo do PT. Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Os ataques a Lula não tiveram efeito e até ajudaram a consolidar a liderança do petista, que foi também conquistando a confiança de setores que antes não enxergavam com bons olhos. Eu nunca votei no Lula, então, mas agora eu achei que não dá medo, não. A gente não sabe o que será o governo, mas os sinais que a gente tem é de que possivelmente nós vamos poder participar, poder ter voz e lutar para ver o mercado crescer, gerar riqueza, gerar emprego. O candidato do Partido dos Trabalhadores acabou mantendo uma larga vantagem em relação a Serra durante todo o segundo turno, até conquistar a vitória neste domingo. Lula nasceu em Várzea Comprida, Pernambuco. O distrito já pertenceu a Garanhuns e agora é de Caetés. Nas duas cidades, o presidente eleito tem parentes. A estrada que leva a Garanhuns tem a marca de rodovia perigosa. Essa viagem vai nos levar para Várzea Comprida, distrito de Caetés, terra natal de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é o solo vegetal. Agora, dá o nome de areia pelas qualidades, porque tem areia, tem o barro, tem a areia branca, tem a areia vermelha. Aí são vários tipos de solo, né? Ali perto da Palmeira tinha um mulungu. Seu Duda, outro primo de segundo grau de Lula, conta que a árvore era a preferida dos beija-flores. Isso aqui é uma casca do pé do mulungu. O pé do mulungu, ela bota uma flor e a beija-flor. Ela faz uma zoada, beija e vai-se embora, beija, mas é muita. O pé de mulungu era onde ele brincava com os irmãos, que é uma sombra muito linda, fria. Pensa numa sombra fria, a sombra do pé de mulungu. Seu Duda também revela como Lula e a criançada quebravam o coquinho. Isso aqui se botava a pedra aqui, ó, e esse coco com outra pedra. Olha, tá aqui a bolinha do coco, ó. Como pra você ver? Isso é bom? Bom, bom, não ofende a ninguém. Isso é obra da natureza, criada, Deus fez. É gostoso. A casa onde Lula nasceu não existe mais. O primo Zé Moura nos levou até o sítio de Dona Maria. A construção é típica da região e recebe o nome de Meia Água por causa do telhado.
Se você ver ou pegar todas as casas daquela época, era assim, era a meia água, que a gente chamamos que é a casa que cai água para um lado só. Aí tem essa parte aqui que é a sala, tem aquela lá que é o quarto, essa parte lá onde entra para o quarto. Essa parte aqui da frente é onde ficava, né, a cozinha. Aqui só andando abaixado. Aqui você para passar de uma porta para outra só passa abaixado. O 8º filho da família Silva teve uma infância difícil. Trabalhava na lavoura, não frequentava escola e o pai tinha deixado o Agreste para tentar a vida na cidade grande. Dona Eurídice ainda viveu no sítio durante 5 anos. Depois, também migrou para São Paulo, fugindo da fome e da seca. Deixar o Pernambuco na década de 50 não era fácil para nenhum nordestino. E para a família de Lula também não foi diferente. Depois de vender o sítio e andar 1 quilômetro, eles chegaram até este casebre, que na época era uma mercearia. Aqui ficaram esperando durante um dia o caminhão de pau de arara. Perto daqui fica o sítio de outro parente de Lula. Dona Corina tem cartaz do sobrinho bem na fachada. Ela nos recebe de lenço na cabeça e sorriso largo. Sempre cuidou das crianças e lembra que Lula era o mais obediente dos filhos do irmão. Bom menino. Era bom menino. Ele era, bom, ele era do trabalho dele, do estudo, né? Obediente à mãe e o pai, né? Era bom menino. Quem era, né? Pra ser hoje, não é? Aí a gente fica... A senhora tem orgulho? Tem. Lula demorou mais de 30 anos para voltar a Garanhuns. Na campanha de 89, lá estava a tia Corina, junto da parentada. Quando Lula percorreu o Brasil com a caravana da cidadania, mais uma vez passou por Garanhuns e reencontrou os Silvas. Lula também passou pelo restaurante de Zuleide, que não é Silva, mas tem orgulho do conterrâneo. Ela só esteve 3 vezes com Lula e foi suficiente para ganhar um lugar de destaque no restaurante. A simplicidade, o caráter, né? Lula é assim, uma pessoa muito inteira, é um homem assim, muito íntegro, muito honrado. Eu acho assim, a gente tem que admirar, eu admiro as pessoas quando são assim. João não tem Silva no nome, mas também é primo. Seguiu o rastro da família de Lula e também migrou para São Paulo. Morou na Vila Carioca, jogou bola com Lula e lembra quando, aos 14 anos, Lula tornou-se metalúrgico com diploma do Senai. Ele se destacava muito bem, se destacava bem também na profissão de torneiro, fazendo uma variedade de peças. Ele é um camarada muito inteligente, né? E é um rapaz que nasceu para comandar. Quando migrou com a família para São Paulo, Lula trabalhou de engraxate, fez entregas e aos 14 anos conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Foi na metalúrgica Vilares. Pelas mãos do irmão mais velho, Frei Chico, Lula ingressou no Sindicato dos Metalúrgicos e virou o maior líder da classe trabalhadora no Brasil. Dão hoje uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos para vencer. Foi num palanque montado num pequeno estádio em São Bernardo do Campo que os brasileiros conheceram Luiz Inácio da Silva, o Lula. Tá na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Era o final dos anos 70. O Brasil vivia sob a ditadura militar. Não havia eleições diretas para a presidência. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Lula levou a categoria à greve em pleno regime militar. A história de Lula começava a fazer parte da história do Brasil. Lula nasceu no sertão de Pernambuco. O pai deixou a cidade quando Lula era pequeno e veio tentar a sorte no sul. Sem notícias, a mãe de Lula, Dona Eurídice, decidiu seguir a mesma trilha. Vendeu o pouco que tinha, pôs os 8 filhos num caminhão pau de arara e depois de 13 dias de viagem chegou a Santos. Descobriu que o marido tinha outra família. Entre os meninos de Dona Eurídice, Lula era o caçula. Começou a ser alfabetizado com 10 anos de idade. Muito cedo, começou também a trabalhar.
para ajudar no sustento da casa. Ele carregava a roupa de um tintureiro, entregava roupa, ele engraxava sapato. Mais novo ainda, ajudava eu a vender tapioca, aquelas coisas lá que a gente vendia na saída da barca lá em Santos, lá para tentar ganhar alguma coisa. Ele sempre teve uma atividade vinculada ao trabalho, desde pequeno. Era uma situação muito difícil. Não era todo dia que tinha carne para se comer, não. Já na região do ABC, Lula foi trabalhar como metalúrgico. Fez curso técnico como torneiro mecânico. Virou diretor do sindicato no início dos anos 70, por influência do irmão Frei Chico, que era metalúrgico e militante comunista. Mas Lula não se interessava por política partidária. Lula gostava nesse período de dançar, de jogar bola, essas coisas, né? Ainda sem barba, Lula começava a ocupar espaço no sindicato. Antes da barba, o bigode. E um apelido que não pegou, mas que os velhos companheiros do sindicato não esquecem. No começo era Taturana, porque tinha um bigode bem avantajado quando ele ainda trabalhava na Vilares e veio para cá. Quando as greves estouraram, Lula já era o presidente do sindicato. O líder sindical que desafiava os patrões e o regime militar e entusiasmava pessoas como Hermílio, um dos milhares de metalúrgicos que lotavam as assembleias do ABC. Eu lembro que era uma massa total, muita gente mesmo, e helicóptero rodando em cima da cabeça da gente, com metralhadora apontada para baixo, sabe? E a gente ficava meio emocionado por ver tudo aquilo e saber que lá em cima do palanque tinha um homem muito corajoso. Mas aqueles não eram tempos românticos. Naquele tempo não havia nada de romântico. Havia sangue, havia dor, havia separação para sempre, havia, sobretudo, dificuldade de encontrar um caminho certo e de ver a luz no fim do túnel. Nós todos andávamos à procura, à busca. Em 1980, Lula foi preso. O regime decidiu intervir no sindicato. Lula foi solto depois de 31 dias e recebido com festa na volta para casa. Vou continuar brigando, primeiro, para restabelecimento da democracia desse país e vou continuar brigando para que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicavam e que o governo não entendeu, patavina nenhuma, que os empresários não entenderam. Lula se aproximou de intelectuais e de brasileiros que voltavam do exílio com anistia. No início dos anos 80, liderou a criação do PT. Para surpresa de muita gente, Lula queria ser mais do que um líder sindical. Ele tinha uma tal desconfiança da política estabelecida, dos políticos dito, entre aspas, profissionais, etc., que eu não imaginava que ele fosse por esse caminho. Eu achava até que ele poderia vir a ser um líder revolucionário, mas não necessariamente um político. E a mudança dele para a política, que foi gradual, foi realmente uma excelente surpresa para mim. Na segunda parte do perfil de Lula, você vai ver que o caminho do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC à presidência da República foi longo. E teve derrotas e vitórias nas urnas. A estreia de Lula como candidato aconteceu em 1982. Ele disputou o governo de São Paulo. O PT engatinhava e, com uma plataforma radical, Lula tentava se diferenciar dos políticos tradicionais que disputavam a eleição. De camiseta, o Lula de 82 dava assim o seu recado no final do debate entre os candidatos daquele ano. Eu gostaria de aproveitar esses 5 segundos antes da Lei Falcão para dizer uma coisa que já tomou conta do PT. O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador, vote no 3, porque o resto é burguês. Lula perdeu a eleição, mas 2 anos depois, lá estava Lula no palanque. Ele liderou o primeiro comício da campanha que reivindicava a volta das eleições diretas para presidente. A mobilização pelas diretas já reuniu 4 milhões de pessoas em comícios com gente de todos os partidos. Em qualquer discurso que nós possamos... No palanque, Lula conviveu lado a lado com políticos experientes. Mas a emenda das diretas não passou no Congresso. A primeira grande vitória de Lula com o PT veio na eleição para a Assembleia Constituinte. Ele foi eleito o deputado mais votado do país, com 650 mil votos. O grande salto veio nas primeiras eleições para presidente em 89. Lula foi para a disputa, sem medo de ser feliz.
era o slogan de Lula na campanha. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá. Veja, nós vamos suspender o pagamento da dívida externa. Lula surpreendeu políticos tradicionais e chegou ao segundo turno contra Fernando Collor. Mas a imagem do líder sindical ainda assustava os patrões. Empresários prometiam deixar o Brasil se Lula ganhasse. Havia também resistências fortes na classe média mais conservadora. Eu costumava dizer nos palanques, porque as pessoas me perguntavam, que a classe média tinha medo de mim. E eu perguntava o que é ser classe média? É ter uma boa casa, ter um carro, geladeira, televisão, ir à praia de domingo, tomar uma cervejinha, almoçar num restaurante de vez em quando com a família, jantar. Ora, isso é para todo mundo. Nos últimos dias de campanha, Lula cresce e encosta em Collor, que liderava todas as pesquisas. Collor recorre a ataques contra a vida pessoal de Lula. A chance de vitória de Lula escapa no último debate. O deputado do PT, no dia 29 de dezembro de 85, concede uma entrevista à Folha de São Paulo e diz assim: Lula defende até a luta armada. Eu sou contra a luta armada. Eu sou contra a violência. Eu não sei se a Câmara conseguirá pegar algumas ações dos tranquilos seguranças dele, que parece mais um grupo de paramilitares agredindo de toda e qualquer sorte jornalistas, crianças, como essa foto aqui, de crianças deitadas no chão. No dia da votação, Lula recebe os jornalistas para um café da manhã. A imagem dele votando para presidente iria se transformar numa das marcas registradas das eleições presidenciais depois da volta da democracia. Então, imaginem vocês que depois de 29 anos de uma espera, a gente votar para presidente, eu acho que é um negócio gostoso, é um negócio que eu não estou votando para presidente, eu estou escolhendo um Brasil melhor. Lula perde, mas sai da eleição com quase metade dos votos e consagrado como líder da oposição. Quem ganha dura pouco no poder. Não me deixem só. Eu preciso de vocês. O governo Collor é marcado pelo confisco e por denúncias de corrupção. O presidente eleito sofre impeachment e perde o cargo. Assume Itamar Franco. O PT, que lutou pelo impeachment, não entra no governo Itamar. Lula embarca numa caravana pelo interior do país, que pavimenta sua nova candidatura à presidência da República. Deixar que o monumento se destrua, apesar de ter sido transformado em patrimônio da humanidade. Lula vai em busca das histórias de um Brasil desconhecido da maioria dos próprios brasileiros. Descobre a realidade dos seringueiros da Amazônia, dos cortadores de babaçu no Nordeste, do peão da fronteira do sul do país. Lula discursa nas missões do Rio Grande do Sul, nas aldeias indígenas e percorre o Rio São Francisco. Mas enquanto Lula viaja pelo país, o sociólogo Fernando Henrique vira ministro da Fazenda, cria o real, derruba a inflação e vira candidato à presidência numa aliança do PSDB com o PFL. O PT menospreza o poder do real. Você corre o risco de ter um plano apenas para efeito de eleições. Lula, que no início da campanha era o favorito, assiste à ascensão de Fernando Henrique, impulsionado pela nova moeda. Antigos aliados na luta pela redemocratização, Lula e Fernando Henrique disputam a presidência. Os empresários aumentaram exageradamente os preços, né, e aumentaram o que não deviam aumentar, porque ficou uma exorbitância a comparação, o poder de compra de salário mínimo. E eu acho que só tem duas alternativas: eles reduzem o preço ou se aumenta o salário. E o que o senhor tem a dizer? Não, eu acho muito bom, porque se o Lula pensasse sempre assim desde antes, nós tínhamos avançado mais. É melhor antes tarde do que nunca. Fernando Henrique vence, prometendo estabilidade e o fim da inflação que atormentava os brasileiros. Começa a era FHC. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Entre uma campanha e outra, Lula organiza o PT e faz o que mais gosta: passar horas conversando com os velhos amigos de São Bernardo. O bar de um ex-metalúrgico é um dos pontos de encontro. Aí ele fala para a Divina assim: Divina, faz a chuleta, mas põe 2 ovos aí para mim, certo? Ele vem ver a família, os companheiros. Com os amigos, pouca política e muita conversa sobre futebol.
corintiano, Lula, quando criança, queria ser jogador. No time de várzea, era um talentoso meia-direita. Já como político, no time do PT, ainda buscava o melhor lugar no campo. O técnico era um técnico que muito esquerdista. Me colocou para jogar na direita. Eu fiquei distante do povo. Então eu não pude render o que eu tinha direito de render. O time dele não gostava de perder. Mas em 98 a derrota já era anunciada. Lula foi de novo candidato e perdeu no primeiro turno a disputa para a presidência. Fernando Henrique é reeleito. O PT descobre que é preciso mudar. Na quarta tentativa de chegar à presidência, Lula escolhe um empresário como candidato a vice de sua chapa. A campanha ganha o reforço do antigo marqueteiro de Maluf, Duda Mendonça. Na propaganda, poucos ataques e muitas propostas. O candidato entra na onda, Lulinha, paz e amor. O Lula, o movimento sindical, o PT se adequou aos novos tempos. Lula lidera a campanha desde o início. Recebe adesões de empresários. Promete um governo de crescimento e entendimento. Como dizem alguns colegas nossos da academia, justamente, é verdade que do ponto de vista rigorosamente ideológico, digamos, uma proposta mais radical de socialismo, etc., o Lula desbotou. É o verbo que se costuma usar. Quer dizer, o Lula desbotou, não está mais aquele vermelho radical, etc., né? Mas isso não significa que os princípios, que é o que realmente importa, os princípios tenham mudado. Recentemente mesmo, nesses últimos programas, entrevistas, ele tem dito que para quem quer uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, tem um parentesco muito próximo, e no caso dele sanguíneo mesmo, com o socialismo, com os grandes ideais e os princípios do socialismo. Enquanto os adversários brigam pelo segundo lugar, Lula lidera nas pesquisas. Mas apesar da grande vantagem, a vitória não acontece no primeiro turno. A onda vermelha que varre o país dá ao PT a maior vitória eleitoral da história do partido. O PT elege a mais numerosa bancada de deputados da Câmara Federal e dobra o número de senadores. Ainda elege 2 governadores no primeiro turno. Lula começa as 3 semanas de campanha para o segundo turno com boas notícias. Recebe o apoio dos 2 principais candidatos derrotados, Antony Garotinho e Ciro Gomes. A campanha petista bate na tecla da mudança. O Brasil, de ponta a ponta, mostrou claramente nas urnas a sua vontade de mudar. 76% dos eleitores brasileiros votaram a favor da mudança, a favor do Brasil. O adversário de Lula, José Serra, diz que a vitória do petista poderia colocar o Brasil no caminho da Argentina e da Venezuela, 2 vizinhos marcados pela crise e instabilidade. Os tucanos tentam explorar o medo do desconhecido com Lula na presidência. Eu tenho medo. Como Regina Duarte, eu também estou com medo. Medo de não poder dizer que estou com medo. Com larga vantagem nas pesquisas, Lula prefere muitas viagens pelo Brasil e apenas um debate. Para acalmar o mercado, que vive a turbulenta mistura da alta do dólar, aumento de juros e risco de inflação, Lula se reúne com empresários, promete autonomia operacional para o presidente do Banco Central e regras claras para o mercado. Um ambicioso projeto retorna à agenda política do país, o pacto social entre trabalhadores e empresários. E eu sei que não posso errar. Qualquer um pode errar. Eu sei que eu não posso errar. Lula sabe que hoje encarna a esperança da maioria do povo brasileiro que deseja mudança. Sentimento presente nos 60 comícios que Lula realizou ao longo desta campanha e confirmado no voto que transformou em realidade o sonho do operário que queria ser presidente da República. Um sentimento que emocionou Lula no comício que o petista realizou no dia 1º de outubro, aqui em São Bernardo, onde tudo começou. Um gesto tão ou mais simbólico do que ganhar a presidência da República é a gente provar a quem quer que seja uma frase que eu disse em 1979, que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora brasileira.
uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC. O PT agora vai deixar de ser oposição para se tornar governo. Já o PSDB e os partidos que apoiavam o presidente Fernando Henrique prometem fazer uma oposição responsável e a favor do Brasil. Não tivemos êxito na eleição presidencial. Nós somos um partido de grande responsabilidade pública, seremos oposição, uma oposição que não precisa reafirmar, uma oposição que não significa ser do contra. Nós não somos, ao contrário do partido do nosso adversário vencedor, um partido do contra. Nós somos um partido político que, em certas circunstâncias, foi governo, é governo, e em certas circunstâncias foi e é oposição, construindo convergências e os melhores caminhos para o Brasil. O Lula vai enfrentar um quadro aí muito sério, que é uma crise de confiança aí nos mercados financeiros, em cima aí do Brasil, precisa restabelecer essa credibilidade. Agora, a credibilidade no sentido financeiro não se faz assim em termos apenas de declarações, de vontades, é preciso de providências concretas. E espero que haja uma relação muito fértil com o Congresso Nacional. Acho que esta eleição é reveladora de um grande instante democrático do país. Pela primeira vez se estabelece no país uma forma de transição estabelecida pelo governo que, convenhamos, não está ganhando as eleições. Então nós estamos com uma democracia muito amadurecida. Eu espero que o Lula consiga fortalecer essa democracia no país. Uma das principais bandeiras do governo Lula é a realização de um pacto social, reunindo representantes dos mais diversos setores da sociedade brasileira em favor de um grande projeto nacional. Só que experiências passadas mostram que a concretização de um pacto social não é tarefa fácil. A década de 70 encontrou a Espanha devastada por um século de guerra civil e por 40 anos de uma das mais severas ditaduras contemporâneas da Europa. Com a morte do ditador Francisco Franco, a sociedade espanhola decidiu construir um acordo para reinstitucionalizar o país. Esse acordo, firmado em 25 de outubro de 1977, ficou conhecido como Pacto de Moncloa e até hoje é uma referência para a solução de grandes crises institucionais. Os conservadores aceitaram a legalização dos partidos e dos sindicatos. E a esquerda concordou com a manutenção da monarquia. O rei Juan Carlos convocou uma Assembleia Constituinte. Preços e a inflação foram controlados com a redução negociada de salários e despesas públicas. O Pacto de Moncloa é a referência que Lula adota como tema de seu futuro governo. Durante a campanha, ele desenhou o embrião dessa negociação. Fez várias reuniões com entidades patronais e de empregados. Agora, sua intenção é reunir todos os setores, especialmente aqueles com interesses antagônicos, ao redor da mesma mesa para negociar um pacto nacional. Muita gente falou em pacto a vida inteira no Brasil e nunca fizeram, porque pacto pressupõe interlocução séria. E nós vamos fazer, nos primeiros meses de governo, uma espécie de radiografia de cada setor. O que tem de bom naquele setor, o que está dando certo, o que não está dando certo e falta um empurrãozinho para dar certo, o que está falhando que tem que ser tirado fora. Para quê? Para que a gente comece a governar esse país com um potencial de todos os setores da sociedade a 100 por hora. Costurar um pacto nacional é uma tarefa complexa e dificílima. Na história recente do Brasil, 3 presidentes tentaram propor negociações assim tão amplas. Mas as experiências mais bem-sucedidas não passaram de acordos entre segmentos da atividade econômica representados nas câmaras setoriais. A primeira tentativa foi patrocinada pelo ex-presidente José Sarney. O país estava atolado em uma inflação de 80% ao mês. O presidente não tinha força e não havia mais instrumentos de política econômica que fossem eficientes. Coube ao então ministro Mailson da Nóbrega gerenciar toda a confusão que se criara. E, segundo ele, não havia nenhuma alternativa a não ser pactuar com a sociedade um mínimo de condição de governabilidade. Naquela época, nós vivíamos um período hiperinflacionário, sem instrumentos para enfrentá-lo. O Ministério da Fazenda não tinha nenhum instrumento, o orçamento estava liquidado, a taxa de juros não exercia o seu papel tradicional.
E o presidente Sarney, que conduzia essa liderança com muito sacrifício, com muito denodo, ele não tinha nenhuma força política. Fernando Collor também tentou negociar acordos setoriais, mas foi só durante o curto governo Itamar Franco que as negociações efetivamente avançaram. Foram especialmente produtivas para a indústria automobilística, que conseguiu reativar a produção e gerar empregos. Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, era um dos sindicalistas que comandavam negociações em nome dos empregados nas câmaras setoriais. Ele acredita na eficiência dessa instância de negociação, mas não crê na viabilidade de um amplo pacto social. Que se a gente começasse talvez uma discussão por setor de produção, ou seja, de pegasse cada uma das cadeias produtivas e discutisse como é que faz para fazer com que essa cadeia produtiva possa desenvolver, crescer e dar emprego, talvez seja mais produtiva do que você tentar colocar toda a sociedade numa sala, juntar aí 100, 200 pessoas da nossa sociedade e tentar fazer um entendimento, porque aí vai ficar muito discurso. O sociólogo e historiador Roque da Silva, um dos coordenadores da campanha petista, explica que o formato da negociação começa a ser definido em dezembro. Ele acha que todas as condições estão criadas e a sociedade está madura. É importante envolver o conjunto dos atores sociais vivos, representativos da sociedade, para que todos possam, em conjunto, elaborar, definir as políticas, e aí tem que ver a implementação e como envolver o conjunto dos atores sociais. Mas a ideia de uma negociação tão ampla assim não entusiasma o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Segundo ele, pode-se perder um tempo precioso e ainda ser gerada uma tensão com o Congresso. Isso contém, no mínimo, um risco, não é, de tensões institucionais. Por exemplo, recrutar um grupo de pessoas da elite escolhidas, não se sabe por que critério, para discutir questões nacionais e em que medida isso será um instrumento de pressão para que o Congresso aprove aquelas medidas, porque o Congresso tem uma representatividade muito maior, porque ele foi escolhido pelo povo. O sindicalista Paulinho concorda que há muitas dificuldades a vencer. Ele cita como exemplo pautas de reivindicação como esta que a CUT está encaminhando em nome de sindicatos de metalúrgicos. Entre outras coisas incompatíveis com a situação econômica do país, a CUT quer um gatilho para a reposição automática das perdas salariais sempre que o INPC atingir 3%. O presidente da Força Sindical, no entanto, acha que é preciso colaborar com a negociação pretendida pelo novo governo. Do nosso lado tem muito pouca coisa para ceder. Eu acho que num primeiro momento a melhor coisa seria de ter um pacto pela governabilidade e depois a gente tentar se entender em cada um dos ramos de produção e do país. Os empresários estão entusiasmados com a perspectiva aberta pelo PT. Apostam na negociação como saída para a crise econômica e prometem contribuir para a realização do pacto proposto pelo presidente eleito. Há um grau de entendimento, de construção política desses últimos anos muito positivo e nós vamos estar com o governo que aí estiver para fazer aquilo que tem de ser feito. Um presidente da Silva. Faça um teste. Dê uma olhada na lista telefônica ou pesquise no lugar onde você trabalha. O que mais tem no Brasil é Silva. Até presidente já teve com esse nome. Arthur da Costa e Silva e Jânio da Silva Quadros, assim como Lula, faziam parte da enorme família Silva do Brasil. O significado vem do latim: floresta, mato, selva. A origem é portuguesa, mas foi do outro lado do oceano que o nome virou sinônimo de povo. Meu nome é Marcelo Silva Domingos. Meu nome é Leila de Lourdes da Silva. Meu nome é José Ricardo Silva. Meu nome é Wilton da Silva Vieira Júnior. Meu nome é Rafael da Silva. Meu nome é José Pereira da Silva. Este é um dos poucos brasileiros que conhecem detalhes do próprio nome. Professor de filologia, ciência que estuda a língua, José explica que o Silva surgiu quando os judeus convertidos ao catolicismo abandonaram o sobrenome de família para escapar da Inquisição. Comum na Península Ibérica, veio para o Brasil junto com os portugueses e se popularizou quando os escravos passaram a adotar o nome dos donos. Esses dois fatores fizeram com que, no Brasil, o nome Silva se tornasse mais frequente do que em Portugal, seguramente, do que na Espanha, com certeza. O Brasil
Brasil nunca teve o cuidado de somar o número de pessoas registradas com este nome. Mas ao conferir a quantidade de páginas que os Silvas ocupam nas listas telefônicas, é fácil garantir que não há outro sobrenome mais comum no país. Só para se ter uma ideia, apenas aqui no Rio, quase 2.600.000 pessoas carregam o Silva na certidão de nascimento. O sobrenome é tão popular quanto democrático. Faz parte da vida de pessoas anônimas, mas também de famosas. No esporte, um dos nossos maiores ídolos se chamava Ayrton Senna da Silva. O lendário lampião dos livros de história foi registrado Virgulino Ferreira da Silva. O último dos malandros, Kid Morengueira, assinava Antônio Moreira da Silva. Já na política, Arthur da Costa e Silva foi presidente de 67 a 69 e recheou sua biografia como protagonista de um dos períodos mais negros da história brasileira. Eu não poderia deixar de agradecer o inestimável serviço que esse companheiro prestou nessa campanha. 33 anos depois, outro Silva chega ao poder. Ou melhor, dois. O vice de Lula, conhecido apenas como José Alencar, também é da Silva. Meu nome é Luiz Inácio Silva. A coincidência não se limita ao nome. Da mesma forma que o xará famoso, este Luiz Inácio também deixou Pernambuco para tentar a vida em São Paulo. Já foi metalúrgico e está há 4 meses desempregado. Assim como a mulher, Raimunda, empregada doméstica. A falta de dinheiro baixou a autoestima de Lula, como é chamado pelos amigos, mas não roubou a esperança. Ela esperou a mudança, né? Assim como ele tentou, né? Na primeira vez não deu certo, com o Collor, né? E eu acho que agora chegou a vez de mudar, né? O nome do presidente eleito aparece 2 vezes na carteira de identidade deste marceneiro, que herdou o nome do pai. Casado, 47 anos, Luiz Inácio sua a camisa para que as 3 filhas consigam passar da 4ª série onde ele parou de estudar. Sente a crise econômica no bolso todos os meses, mas não desiste dos sonhos. Sempre a gente espera um futuro melhor, né? Luiz Inácio da Silva Bastos carrega a estrela do PT com o mesmo orgulho com que exibe o nome na identidade. Carioca, 52 anos, é formado em administração de empresas, mas trabalha numa escola municipal. Eleitor de Lula desde 89, ainda comemora a vitória de seu candidato e manda um recado para o futuro governante deste país dos Silvas. Eu gostaria que ele fizesse um ótimo governo e que honrasse nosso nome, Luiz Inácio da Silva. No PT, os militantes se chamam uns aos outros de companheiro. Há quase 30 anos, uma mulher de personalidade forte tem mais motivos do que qualquer pessoa para chamar o futuro presidente de companheiro. Uma mulher de poucas palavras, que evita falar em público e não gosta do assédio da imprensa. Marisa Letícia Lula da Silva sempre foi assim, mas desta vez não teve jeito. Na 4ª campanha do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente, ela precisou aparecer. Sem ela, eu não teria chegado aonde cheguei, a minha companheira Marisa, com quem eu vivo há 28 anos. A Marisa foi bem companheira mesmo dele, sabe? Eu acho que ela é ponta firme. Eu conheci ela bem simples, hoje eu vejo ela lá no palanque, lá no auge, no pico máximo, né? Eu acho maravilhoso. Clara Scharf, militante do PT e responsável pelo movimento das mulheres nestas eleições, diz que Marisa sempre soube se impor nos momentos decisivos. Ela impôs na agenda do Lula que o domingo o Lula não podia ter agenda em lugar nenhum. Era o dia que eles tinham que ficar juntos com os filhos, com os netos. E isso ela exigiu da agenda e garantiu, viu? Ninguém conseguiu contestar. Essa Marisa, de 52 anos, que os eleitores viram nos palanques ao lado de Lula, mexeu no visual. Fez cirurgia plástica no rosto, mudou o corte de cabelo e trocou as saias e os chinelos
por terninhos bem cortados e ajustados. Quando eu vi, falei, mãe, olha que banho que deram na Marisa. Mas a elegância não tirou a simplicidade desta nova personalidade. Ela pode fazer o que ela for, ela não vai mudar, sabe por quê? Porque ela é simples. Dona Yolanda, que acompanhou o crescimento de Marisa, diz que a timidez vem desde quando ela era criança. Não foi moça assim dessa estabanada, não. O terreno onde viveu a família da primeira-dama hoje é ocupado por um prédio. No quintal de casa, as amigas relembram histórias da infância. Quando ela amassava abacate, pingava limão, e quando nós via ela com o pratinho, nós corria tudo em volta dela para dar abacate para nós. E também a morte do primeiro marido de Marisa, um taxista que foi assassinado. Aqui era um mato assim, mataram ali. Ela quase perdeu o Marcos. Nossa. Quando ficou viúva, Marisa estava grávida de 4 meses. Quase 2 anos depois, conheceu Lula. Foi amor à primeira vista. Quando chega essa loira na minha sala, eu sabia que ela era viúva. Aí eu falei, puxa vida, eu preciso dizer que eu sou viúvo também. Ele pegou, deixou cair a carteirinha dele no chão para mostrar, para eu pegar e ver que ele era viúvo. Em 7 meses, se casaram na Capela Santo Antônio, em São Bernardo do Campo. Lula assumiu o primeiro filho de Marisa. Ele chegou para o Lula e falou, não dava para o senhor colocar o seu nome em mim, porque todo mundo fala que você é meu pai, só que eu não tenho o teu nome. Ele acabou adotando o Marcos como filho dele. Quando se casou em 1974 com o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, a nova primeira-dama do país veio morar nesta casa, num bairro simples de São Bernardo do Campo. Foi aqui, neste sobrado, que o casal viveu os primeiros anos do casamento. Os vizinhos que conviveram com a família Silva guardam boas recordações e momentos que ficaram para a história do país. A ditadura militar e a prisão do marido sindicalista marcaram a vida não só do casal. Chegou um carro, encostou aqui como vocês encostaram, saíram uns caras com uma metralhadora. Os meninos dele eram pequenininhos ainda. E a gente não pode intervir, né? E os meninos começaram a chorar e ele foi embora. Foi muito triste. O que o senhor imaginou naquele dia? Eu calculei que ele ia acabar com a vida dele, né? 31 dias depois, Lula foi libertado. Marisa se rendeu às entrevistas, do jeito dela, simples, com a criançada em volta e sotaque de interior. Eu acho que ele deve fazer o que ele gosta, o que ele quer. Então eu apoio ele em todos os sentidos. O que ele decidir, eu estou com ele. Apoio que Clara Scharf presenciou em muitas situações difíceis. O fechamento do sindicato, aquela coisa toda, eles ficaram sem ter onde reunir. Ela não teve dúvida, em casa ela afastou os móveis assim no canto, explorou, depois então o sindicato vai ser aqui, na casa. Marisa sempre frequentou o comércio, o supermercado e as feiras do bairro onde moravam. No restaurante, a confirmação da simplicidade de Marisa. Mais do que isso, uma dica para os futuros cozinheiros do Planalto. Eles gostam de arroz, feijão, bifinho que seja, a chuleta que eles gostam e um ovinho frito, não pode faltar. O mestre Cuca lá em Brasília, pode ficar sossegado, o cliente é excelente, não faz reclamação. Lula diz que o senador José Alencar não será um vice-presidente, mas um parceiro no comando da nação. A aliança entre o presidente operário e o vice-patrão é mais uma novidade que Lula introduz na história política brasileira. O sorriso no rosto é a marca registrada de José Alencar Gomes da Silva. E não é para menos. Nascido na localidade de Tamuri, município de Muriaé, Minas Gerais, o 11º de uma família de 15 filhos chegou longe. Já se vão mais de 50 anos desde que o então jovem de 18 anos abriu seu primeiro negócio, uma loja de tecidos em Caratinga, montada com dinheiro emprestado do irmão mais velho. O mais novo, Antônio, que sempre trabalhou junto com José Alencar, não esquece os tempos de dificuldades em que os dois tinham que morar em um pequeno quarto nos fundos da loja por falta de dinheiro para alugar uma casa. E nós somos de uma origem muito simples. E ele conseguiu fazer uma mudança extraordinária na vida.
e conquistando pontos quase que inacreditáveis para um homem. A prosperidade de José Alencar é mesmo inacreditável. Atualmente é um dos maiores empresários do país, dono de um patrimônio que inclui 11 indústrias têxteis em 4 estados brasileiros, que estão entre as mais modernas do mundo. Neste escritório em Belo Horizonte, José Alencar comanda todos os seus negócios, mas esta mesa de trabalho dele tem ficado ocupada somente 2 dias na semana. Nos outros, sai o empresário, entra o senador José Alencar, que fica em Brasília. O Senado foi o início da vida pública de José Alencar, que foi eleito com quase 3 milhões de votos. Agora, aos 71 anos, chega à vice-presidência da República. Eu não tenho nenhuma necessidade material a ser atendida pela vida política. Ao contrário, eu me realizando alguma coisa. Se eu puder realizar alguma coisa que seja realmente de interesse do país, eu me sinto realizado. Tanto sucesso não surpreende o seu Honório. Amigo e secretário particular do senador há mais de 40 anos, o sentimento dele é um só: orgulho. Antes dele ser senador era Dr. José Alencar. Quando ele se elegeu senador em 98, senador José Alencar. E agora, como vice-presidente da República Federativa do Brasil, vai ser senhor vice-presidente. Com a simplicidade de todo bom mineiro do interior, o vice-presidente eleito José Alencar brinca ao comentar suas atribuições no novo cargo. Como Lula vai viajar muito, mas é aqui mesmo no Brasil, ele não se ausentando do país, eu não vou assumir. Então eu posso, quem sabe, morar por aqui mesmo, ou em Poços de Caldas, sei lá, ou na minha terra, em Itamuri, não sei. Vamos ver. A eleição de Lula teve grande repercussão na Europa. Quem informa é o correspondente da Rede Bandeirantes em Paris, Mário Sérgio Conte. A onda vermelho-verde-amarela chegou à Europa. De Lisboa a Praga, todos os jornais europeus trazem hoje extensas reportagens sobre o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Os jornais franceses, particularmente, parecem jornais brasileiros, de tanto que falam do Brasil. Eles não deixam dúvida, o presidente Lula é o brasileiro mais conhecido hoje na França, mais que Pelé, mais que Ronaldo, mais que Guga ou Ayrton Senna. Vários analistas dão um significado mundial à eleição brasileira. Eles dizem que, num mundo em que o capitalismo parece emparedado na Europa e nos Estados Unidos, e no qual o fundamentalismo religioso se espalha pelo Oriente Médio, pela Ásia e pela África, a eleição de um governo de esquerda no Brasil é um fato novo e profundo. O Brasil pode, segundo eles escrevem, abrir na prática uma terceira via na política internacional, aquela que incorporaria os miseráveis desse mundo às conquistas da civilização. A imprensa europeia, no entanto, é cautelosa. Ela esmiuça as dificuldades do Brasil, a conjuntura mundial complicada, e diz que Lula herdará uma economia em pandaré. O melhor achado é do jornal italiano La Repubblica, que conta que Lula leu Carlos Drummond de Andrade no dia da sua eleição. No final da reportagem, o jornalista fala das grandes esperanças brasileiras e usa um poema de Drummond para perguntar ao novo presidente do Brasil: e agora, Lula? De Paris, Mário Sérgio Conte. A eleição de Lula ganha destaque especial na imprensa da Inglaterra. Os jornais do país abrem manchetes para o presidente eleito do Brasil, como informa de Londres o correspondente Marcelo Parada. Todos os jornais ingleses, sem exceção, destacam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Vitória esmagadora, escreve o Financial Times. Brasil, à beira de uma nova era, diz o The Independent. Brasil dá a Lula vitória esmagadora, informa o The Guardian. Brasil comemora a eleição do vitorioso homem pobre, diz o The Times. Em todas as reportagens, emerge o perfil do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, 57 anos, que agora tem o desafio de comandar uma das maiores economias do mundo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é descrito como um ex-radical que moderou seu discurso, mas que mesmo assim está empenhado em reduzir a desigualdade social no país. Uma impressionante desigualdade, informam os jornais ingleses, responsável pelo alto desemprego e pelo alarmante número de crimes. Como compatibilizar a ortodoxia econômica, a ortodoxia fiscal, com as enormes demandas sociais, eis a questão crucial, segundo os principais jornais da Inglaterra. De Londres, Marcelo Parada. Feriado, frevo e forró. Foi assim que a cidade onde Lula nasceu comemorou a vitória do seu filho mais ilustre.
Os preparativos para a festa na cidade onde Lula nasceu começaram muito antes do fim da votação. A praça em frente à prefeitura de Caetés foi transformada num arraial na cor vermelha do PT. O trio elétrico já estava a postos desde o dia anterior. Em Garanhuns, que reivindica o título de cidade natal de Lula, eleitores e militantes saíram às ruas assim que a votação foi encerrada. Uma carreata percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Estamos muito felizes e muito orgulhosos. Em Caetés, a rádio comunitária anunciou o resultado da eleição na cidade. A diferença em favor de Lula. A população de Caetés veio para a praça para comemorar a vitória de Lula. O prefeito da cidade decretou feriado nessa segunda-feira e o povo pôde festejar com tranquilidade o ritmo do frevo até de madrugada. Frevo só não, teve também forró e axé. Um carnaval em que nem seu Duda, primo de Lula, de 65 anos, ficou de fora. Agora é só festejar e desejar tudo de bom para ele. A cidade que viu Lula ir embora, fugindo da miséria, celebrou a eleição de seu filho mais ilustre. De Caetés, Pernambuco, Kiko Ribeiro.